Olá, boa tarde para todos. Já estamos aqui começando a nossa live. O meu nome é Denise Matar e a gente está de volta na série Diálogos Instigantes, que é promovida pela Almeida e Dale Galeria de Arte. Eu queria dizer para vocês que a gente normalmente sempre trabalha com artistas dos quais a gente já fez alguma exposição na Galeria Almeida e Dale. Mas a Maria Martins, a gente estava pensando em preparar uma mostra quando fomos interceptados pela pandemia, tá? Mas chegaremos lá. Eu queria avisar para vocês, antes da gente começar a falar nessa live, eu queria falar da nossa próxima live. Nossa próxima live vai ser super especial, porque eu vou voltar a conversar com a Alexandre da Costa, mas dessa vez a gente vai falar sobre a Maria Leontina. E vai ser na quarta-feira, dia 22 de julho, às 19 horas, e dia 22 de julho é o aniversário da Maria Leontina. Então a gente vai comemorar o aniversário da artista. Hoje a gente vai apresentar para vocês a obra da Maria Martins, que é uma artista cujo trabalho desperta fortes emoções, né? Eu queria contar para vocês que em 2001 eu fui a curadora brasileira, latino-americana, na verdade, da grande exposição do surrealismo que o Centro Cultural Banco do Brasil realizou em 2001. Então, quando eu fiz essa exposição, eu estava trabalhando com o surrealismo, com milhões de obras internacionais dos mais importantes artistas, veio obra do Dalí, veio de tudo que vocês possam imaginar. E aí, então, eu resolvi eu tinha 2 salas para os artistas brasileiros, então eu fiz uma sala que eu coloquei os artistas que têm um pé no surrealismo, como o Ismael Neri, a própria Tarsila, o Walter Levi, mas reservei uma sala única e exclusivamente para Maria Martins. E foi a primeira vez que no Brasil se viu a Maria Martins dentro do contexto ao qual ela pertence, que é o surrealismo. E realmente foi um super sucesso, foi maravilhoso, e os artistas, todos os curadores internacionais que vieram, piraram com a obra da Maria Martins, foi demais, tá? Aí, para conversar comigo sobre a Maria Martins, eu convidei o Charles Kozak, com o qual já conversei anteriormente sobre o Farnese. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu tenho a impressão de que essa nossa live não vai dar para a gente falar tudo em uma hora só. Então, quando a gente tiver em 50 minutos, se eu ver que a gente ainda tem muito assunto para falar, a gente vai fazer uma segunda live. Eu vou encerrar, gravar e aí logo em seguida eu entro, tá? Que a gente encerra, 5 minutos depois está de volta. Bom, o Charles, ele cursou o mestrado de História de Teoria de Artes Visuais na Universidade de Essex, na Inglaterra, e ele voltou para o Brasil em 97 e ele fundou a lendária editora Cossack Naif, né, que focava na área de humanidades, dava destaque para as artes visuais, e que produziu obras-primas, como a gente bem sabe, tanto em conteúdo quanto em formas inovadoras de design gráfico. O Charles foi diretor da Biblioteca Mário de Andrade de 2017 a 2018 e desde 2019 ele está dirigindo o Museu Nacional da República em Brasília. O Charles, ele é apaixonado pela obra da Maria, então ele publicou um livro pela Cossack Naif em 2010, com 336 páginas, com fotos do Vicente de Mello, que viajou para todos os lugares para fotografar. É uma obra-prima esse livro, tá? Bom, eu vou agora aqui chamar o Charles. Tá aqui ele. Aguardando.
sabe, aquele momento, né? Conectando. Oi, Oi, Cris. Charles. Está escutando? Estou escutando bem. Está todo mundo escutando? Eu estou escutando um pouco, mas a sala está aumentando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pelo elogio ao livro da Maria. Imagina, um elogio mais do que merecido. Pois queria Charles, a gente começar. vai começar a contar a história aqui da Maria, e você me Sim, observou uma coisa muito interessante que eu sabia, mas não tinha me dado conta disso, né? A partir da nossa conversa foi que eu me dei conta do quão tarde, na realidade, que a Maria começa a trabalhar, porque na verdade quando ela vai começar a trabalhar, ela já tem filhos adultos, ela já tem toda uma vida, né? E eu nunca sim. tinha pensado nisso, isso me veio a partir dessa sua observação. Ela foi uma artista tardia e desenvolveu a obra dela num curtíssimo espaço de tempo. Não é? Eu acho que isso é parte da genialidade da Maria Martins. Né? Porque, na Eu diria verdade, assim, ela realmente só vai começar a trabalhar depois, né? A gente vai contar um pouquinho para vocês a história da Maria. Eu estou aqui pegando aqui os slides. Olha, aqui eu vou mostrar uma fotinho da Maria. Olha só, gente, presta atenção. A Maria nasceu em 1895, porque ela é tão contemporânea, ela era tão avançada para o tempo dela, que às vezes a gente não se dá conta, né, de que ela nasceu em 1895. Né? Aqui a gente tem uma imagem da casa dela, que ela nasceu em Campanha, né, em Minas Gerais, e aí tem uma foto da família. E aí você me fez algumas observações também, Charles, sobre o fato sobre o casamento dela. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. sim. Ela passou os primeiros 6 anos da vida dela em Campanha, não é? Campanha era para ser a capital do sul de Minas, que até a ocasião a capital era Ouro Preto, e havia muita insatisfação na parte do sul. Eles iam dividir Minas do Norte e Minas do Sul, e Campanha seria então uma cidade progressista. Tanto que o segundo Sion feito no Brasil foi construído lá. Foi o primeiro Sion que Maria estudou. Não é? Dos 6 aos 9 anos, ela foi para Belo Horizonte, muito em função das atividades de trabalho do pai, que era Da uma pessoa família, muito né? importante, João Luiz Alves. Não é? Em 1903, enfim, ela chega no Rio de Janeiro aos 9 anos de idade. Não é? Ela volta para o Sion, fica entre Rio e Petrópolis, e acho que nessa ocasião todo mundo que estudava no Sion se dedicava ao francês e à música, não é? Não sei Claro. se foram opções dela. Não é? A vida adulta da Maria começa em 1915, quando ela se casa, primeiro matrimônio, com José Otávio Tarquínio de Souza, Que era um que era grande escritor, né? amigo. Era escritor, ele era, na ocasião do casamento, diretor dos Correios, no Rio de Janeiro. E era muito, muito amigo dos sogros, do pai e da mãe de Maria. Não é? Bem, o casamento durou mais ou menos de 1915 a 1925. Em 1923, a Maria se muda com o Tarquínio e com a primeira filha, e a segunda, é, Lúcia e Maíse, e Uhum. se mudam para Roma, não é? Em 23. Em 2 anos depois, em 25, ela se divorcia e vai com as duas filhas para Paris. Em Paris, a filha mais jovem, Maíse, ela falece aos 3 anos de meningite, Que não deve ter é? sido uma coisa horrível, né? Foi.
Maria conheceu Carlos Martins em 1920, quando ela morava ainda no Rio de Janeiro, já casada com Otávio, porque o pai dela foi convocado para receber a família real belga. E ele contou muito com a ajuda da filha, no fluente em francês, menina refinada, inteligente. E nessa ocasião, em 20, ela conhece Carlos Martins, que é diplomata, já tinha servido na Rússia czarista, não é? E então, quando ela se separa do Otávio, ela vai para a França, como disse, com as duas filhas, e reencontra Carlos Martins. Que a Nessa ajuda, ocasião, inclusive, nesse problema todo com a filha, né? É. ele ajudou demais. Ele, inclusive, acho que conseguiu uma nacionalidade francesa, porque, segundo as leis brasileiras, a Maria não poderia divorciar, não havia divórcio, né? Havia desquite. Ela não poderia se casar legalmente em segunda núpcias. E ela foi oficialmente casada com ele até a morte do primeiro marido, do Otávio Tarquínio, nos anos 70, que perdão, nos anos 50 e tanto, ela casa-se pelas leis do Brasil com Carlos Martins, que foi talvez o maior apoiador, a pessoa-chave, né, embora Maria tenha sido ajudada por inúmeros artistas e críticos, o Carlos Martins foi uma pessoa fundamental. Não é? Ela vem cercada de pessoas muito cultas, né, como o pai, que chegou ao Supremo Tribunal e foi imortalizado na Academia Brasileira de Letras. Tarquínio também era um outro intelectual, meio conservador, isso desagradava a ela. E Carlos Martins era uma pessoa irradiante, e, como falei, ele era diplomata e Uhum. tinha sucedido em várias causas. E ele se casa com a Maria, não é? A primeira filha dela, Lúcia, volta a residir no Brasil e ela se casa com Carlos em 25. De 25 a 35, o casal tem uma vida muito turbulenta, Uhum. porque ela perde a primeira filha que ela tem com Carlos Martins, Teresa, em Quito. Depois ela tem a segunda filha, Nora Martins Lobo, e depois ela tem a terceira filha, salvo engano, Ana Pia. Não é? Então, o que eu atribuo ao início tardio da trajetória da Maria Martins é que ela, de fato, teve uma vida turbulenta, não é? Uhum. Se Muita viagem, divorciaram né? Porque eles foram mudando de lugares, né? muito. Eles moraram em Quito, Inclusive, depois eles foram para sim, Paris, depois eles foram para Copenhague, depois eles foram para Tóquio, depois Tóquio. é que eles vão chegar na Bélgica, onde ela dá uma paradinha, né? Primeira parada da Maria e do casal, da família Martins, ocorre mais ou menos em 1935 e vai mais ou menos até 38, 39, que é o período de fato de Bruxelas, não é? Em Bruxelas ela se oficializa, pelo menos não sei se como escultora, mas como uma amante da escultura, com aspirações de levar a escultura a sério na vida dela, não é? Agora vamos ver que em 35 Aí ela Maria vai já tinha, estudar com o Jespers, né? Que é um artista eu que acho a que gente conhece pouco aqui, mas é um artista muito importante na Bélgica, né? Ele, inclusive, muito. foi professor da École Nationale Supérieure de l'Architecture et des Arts Décoratifs, onde ele dava aula de escultura a convite do Henri van der Velde e onde provavelmente foi o lugar que a Maria estudou, né? Olha, Denise, perdão, eu acho que foi uma relação menos formal. A Maria já tinha 41 anos, ela não tinha idade para ser escultora, para ser estudante, perdão. É, ela também não tinha ateliê. Eu acho que a obra desenvolvida nesse período ocorreu no ateliê do Oscar Jaspers, Uhum. e foi quando eu falo que é o início formal, é porque foi quando ela realmente parou alguns anos da vida e começou.
estudar e se dedicar à escultura, não é? Ela trabalhou muito com terracota, e eu acho que isso também se deve ao fato dela não ter um estúdio adequado, ou a terracota ser um material mais leve, que ela pudesse viajar. Mas até a Bélgica, nós não temos um corpo de obra da Maria, né? O único Uhum. espécime que a gente encontrou foi essa flor do abacate, que data de 1938, Já que foi um achado, né? Que eu não foi feito conhecia na essa Bélgica. obra, né? Essa obra muito bonita pertence aos herdeiros do Joaquim Milan, e é uma obra rara porque é a única prova de que ela teve na Bélgica como escultora, né? Talvez muito material possa vir à tona, mas eu não encontrei a ocasião da pesquisa, né? Olha, E, curiosamente, como eu falei para você, desculpa te interromper, e flor de abacate, acho curioso esse nome, o flor de abacate, porque, na verdade, flor de abacate era uma gafieira no Rio de Janeiro, famosíssima. E eu sim, acredito que deve ter alguma relação, né? pode ser. Na primeira exposição dela que a gente vai falar, na Corcoran Gallery, ela faz um baixo relevo chamado Noite em Salgueiro. E é uma peça horizontal, não se sabe o paradeiro dela, mas é uma situação de samba, de ensaio, de bar, você entende? É uma obra muito interessante, pelo menos na fotografia. Aqui a gente vai mostrar também uma obra do Brancusi, porque também o Brancusi era também uma referência do Jaspers, né? E o Charles também encontrou essa obra aqui super bonita da Maria também desse começo, né? Pois, a Maria chega, ela sai da Bélgica e os Martins então vão para os Estados Unidos, para Washington, né, que seria o cargo mais importante para o embaixador brasileiro. E em Washington, entre Washington e Nova York, ela passa 9 anos, quer dizer, de 39 a 48, a Maria de fato desenvolve um corpo de obra absolutamente estupendo e que a inclui com uma das maiores, se não a maior escultora brasileira do século XX, não é? Uhum. De novo, a grande genialidade, o tanto que me impressiona como a obra da Maria evoluiu tão É rapidamente verdade. e fica de forma tão perpétua, não é? Bem, em 38, 39, os Martins vão para Nova York e ela, como eu falei, consegue então uma estabilidade. Ela faz o primeiro ateliê dela no sótão da casa oficial do embaixador do Brasil em Washington, e ela tem uma exposição na Corcoran Gallery em 41, tá? E aqui São, tem salvo mais. engano, 18 obras. Elas são muito estatuais, não é? Mostra ainda uma artista acadêmica, mas com muito talento, muito vigor, porque ela fez essa exposição em mais ou menos 2 anos, não é? A razão pela qual ela usa muito madeira é porque houve em 39 e 40 uma feira mundial em Nova York, que era uma feira sobre futurismo. O Brasil teve um pavilhão do Oscar Niemeyer e do Luz Costa nessa feira. E a Aham, Maria, famoso. Maria herdou as madeiras de qualidade, madeiras de lei do Brasil que foram lá ser expostas. Então, por isso, a presença de tantas obras em madeira na primeira exposição. Eu acho que o destaque, embora essa obra seja linda, fica para o Cristo, não é? Porque ela o caracterizou de uma forma inusual, não é? O Cristo não aparece com os braços dobrados para cima, mas eu acho que ela quis aproveitar o grão da madeira, o que ela fez de uma forma fantástica, e pedindo para você inverter,
quem me chamou o fato disso foi Vicente de Mello, que foi fotografar essa obra lá no MoMA, e parece uma figa, e É, a forma que ela cruzou, totalmente, né? né? E a Maria usa muito essa questão da frente e do verso. Se você puder voltar para o último samba, a foto anterior, essa foto, nós não conseguimos fotografar a parte de trás dela, mas essa foto tem dois nomes, Último Samba, ou Samba Flows in Revens, mas ela está desnuda atrás. É só para que, embora sejam obras clássicas, para serem vistas de frente contra a parede, ela já mostrava um certo humor, um certo Aham. frente-verso. Uma outra, essa história da figa, desse Cristo que parece uma figa, é uma coisa interessantíssima, né? É interessante porque tem um sincretismo aí, não é? A igreja cristã com a figa não são dois elementos. Você nunca encontra uma figa na imaginária católica ou cristã. Não é? Então, realmente, ela já era sagaz, era muito culta, quer dizer, aos 41 anos, Maria já tinha viajado o mundo, rodeada de intelectuais e. É, enfim, Eu ela queria sabia só fazer uma história. observação, Charles, dizer o seguinte: Sim, é importante vocês observarem que essa peça ela tem 2,40 m de altura, que é um trabalho sim. muito grande, e esse trabalho ele é da coleção do MoMA e foi doado ao MoMA pelo Nelson Rockefeller. Então, Pois tem o, toda uma história, né? o Rockefeller muito amigo do casal Martins, não é? Inclusive, segundo a literatura, teria sido Carlos Martins que ajudou o Rockefeller na promoção ao governador. Mas eu acho que ele, apesar assim, desse débito que ele tinha com os Martins, eu acredito que ele gostava muito da obra da Maria. Essa não foi a única que ele adquiriu, não é? Foi a primeira venda que ela realizou e ele doou para o MoMA. Não é? Mais adiante eu falo um pouco mais sobre essas doações. Bem, ainda na exposição da Corcoran Gallery, a Maria também usou gesso além da madeira, gesso, e ela mostra três obras fundidas em bronze, inclusive uma cabeça da filha dela, Dona Nora, que é uma cabeça muito estatual, mas que mostra assim, um grande domínio que a Uhum. Maria adquiriu rapidamente na Bélgica para fazer essa exposição na Corcoran, embora não seja uma exposição fundante na trajetória da Maria, mostra um grande fôlego Foi a que ela primeira, né? Uhum. foi. Ela chega na América, como quase todo brasileiro, muito dominada por temas do Brasil, essa questão de que aconteceu com Tarsila e com muitos imigrês, né? Eles na Europa se sentem brasileiros e no Brasil se sentem europeus. Então, Maria sempre apresentou temas nitidamente ligados ao Brasil e talvez a literatura pessoal dela, ela tinha alguns personagens que ela gostava, por exemplo, a própria Salomé, não é? Essa obra chama-se O Sétimo Véu, que está assim, deitado sobre a coxa dela. E a Salomé persegue até o fim, porque essa é a versão menor de Salomé, né? São três versões, a terceira é em pé, e essa foi feita d'après, em tamanho natural. Essas duas obras não têm paradeiro, e ela, até o fim, ela trabalha com esse tema da Salomé, como de outras pessoas também, não é? É Uma pessoa que interessante que nessa obra, na base da escultura, né, ela, que é um gesso, né, ela gravou sim, Je veux la tête de Jean-Baptiste, né, que era a é, cabeça do João Batista, que é a frase
que quando a Salomé deixa cair o último véu, ela fala isso: eu quero a cabeça do João Batista. Ela está desnuda, numa posição pouco usual para a estátua clássica, não é? Ela está com as pernas dobradas, abertas, numa posição incômoda. Quem posou para essa obra foi a filha dela, a filha mais jovem. E, enfim, o corpo, pelo menos, não é? E, então, essa é a primeira exposição de Maria na Corcoran, né? Que ela em 41. Em 42, a Maria abre ateliê, residência em Nova York. Em menos de 5 meses da exposição da Corcoran, ela expõe na Valentine Gallery, que é a primeira exposição dela em Nova York. Um espaço curto de 5 meses, a primeira exposição na Valentine foi praticamente as obras da Corcoran, mais algumas outras obras que ela apresentou em gesso e que fundiu. Né? Uhum. Pode dizer, Denise, que a Maria trabalhava elementarmente com a Cipardieu, que é a cera perdida. Né? Nessa ocasião, ainda recém-chegada nos Estados Unidos, ela usava terracota e gesso. Por exemplo, tem uma terracota na primeira exposição, cabeça de chinesa, mas depois ela usa a cera perdida, que só permite ela uma cópia de cada obra. Ainda Uhum. que, em alguns momentos, como no Implacável e na Sombra, o Ombro, muito longo, muito estreito, ela tenha feito duas versões, não são idênticas. Quer dizer, não Uhum. existe série nas obras da Maria. Né? Ela faz, de fato, é a prova do artista e acabou, porque a cena derreteu. E ela Né? passa a trabalhar quase que só com bronze depois que ela vai estudar com o Lipschitz, né? Que acontece logo depois da exposição da Corcoran, né? Eu acho que ela conheceu Lipschitz antes da primeira exposição na Valentine, né, entre Corcoran Guy e Valentine. E esse foi uma pessoa fundamental como Ó, aqui eu estou mentor. mostrando uma obra que você separou aqui do Lipschitz para a gente mostrar. Que poderia, se alguém me dissesse que era da Maria Martins, eu acreditaria. Assim. Eu também. Houve um diálogo forte entre os dois e eu acho que o Lipschitz também fadou um pouco, determinou que a Maria veio escolher elementarmente o bronze como veículo de grande parte de sua obra, não é? Eu acho que Uhum. isso também é uma influência forte do Lipschitz. Para uma artista que em 2 anos consegue esculpir Cristo, São Francisco, na madeira, não é? O bronze permitiria muito mais efeitos e com mais Uhum. facilidade. Então, ela sempre adota o bronze. E aí a gente tem uma coisa interessante, que quando ela faz a exposição na Valentine Gallery, que como o Charles explicou, ela praticamente mostra a maior parte das obras que ela já tinha mostrado na Corcoran Gallery, ela é o momento em que ela realmente conhece o grupo todo de artistas europeus ligados ao surrealismo e ao dadaísmo que estavam morando em Nova York, fugidos da guerra, né? E ela os conhece, então, nesse momento, quando ela expõe em Nova York. Né? Realmente, na primeira exposição em Nova York, em 42, eu acho que, embora ela tenha tido um affair amoroso com o Duchamp, aí eu acho que o Breton foi assim, muito fundamental no desenvolvimento do raciocínio e na troca de sabedoria, não é? Mas teve o Yves Tanguy, Michel Tapes, e muitos outros artistas, não só surrealistas, mas como dadaístas, que estavam em Nova York fugindo vamos lembrar que esse período todo do início da Maria em Washington e Nova York foi durante a Segunda Grande Guerra. E tem-se na história, mais ou menos, que o cubismo e o futurismo seriam frutos da Primeira Guerra. E o surrealismo e o dadaísmo seriam frutos da Segunda Guerra Uhum. Mundial. Então, ela estava assim, num lugar
certo, porque todos foram para Nova York, alguns já tinham ido à ocasião da Primeira Grande Guerra, Mondrian já tinha estado em Nova York, Duchamp se mudou para Nova York no início do século XX, sem guerra, então já era um ponto artístico importante, se entende, que claro. fazia frente, inclusive a França, que estava em guerra. Né? Aí, quando ela resolve fazer a exposição, que ela chama. Tem uma coisa interessantíssima, que é a terceira exposição individual dela, que é a segunda na Valentine Gallery, se chama. Olha só, gente, que coisa chique. A galeria apresentou ao mesmo tempo as novas esculturas da Maria e as novas pinturas do Mondrian, né? Tá amado, É, né? um momento histórico, eu acho que na ocasião, né, cabe dizer que, com exceção da Corcoran, que era uma galeria vinculada a uma universidade, a um museu de arte e design, todas as galerias, poucas galerias que a Maria veio expor, que é a Valentine, onde ela expôs 4 vezes, a Julian Levy, onde ela expôs uma, René Ducoin, eram galerias de ponta, eram galerias consideradas de avant-garde, não é? Uhum. Que trabalhavam com artistas surrealistas, não surrealistas, como Picasso. Inclusive, a Guernica esteve exposta na Valentine Gallery, numa ocasião. Uau, olha. Então, eram galerias boas, não eram galerias de iniciantes, não é? Em 43, a Maria faz a segunda exposição dela, dois solos, ela e Mondrian, não é? Naquela ocasião, nenhum dos dois eram tão importantes quanto são hoje, talvez não tenha causado o mesmo frisson. Mas eu pesquisei, né, de fato, o Boogie Woogie foi exposto nessa exposição, tem a relação de obras que o Mondrian fez, foram praticamente 20 telas e uns 16 desenhos. Não é? A Maria, na ocasião dessa exposição, ela lança um livro chamado Amazônia. Não É esse aqui, ó. é? Ponto importante que a Maria, como eu falei, como grande parte dos pintores brasileiros, como Portinari, como ou não brasileiros, como Diego Rivera, Frida Kahlo, sempre apresentavam o país deles. Não é? Naquele momento de desilusão com a Europa, de uma Segunda Guerra Mundial, é, essas possibilidades de Amazônia, de África, elas caíam muito bem, elas soavam muito bem para os surrealistas. Eu acho que isso explica a afinidade instantânea que o grupo teve com ela, não é? Então, o texto do catálogo é do Jorge Zaru, que trabalhava na Embaixada do Brasil, e ela ensaia sobre E cada são deliciosos, né? Os textos, a forma como ela descreve a Iemanjá. O que eu achei interessante, porque tem uma pegada interessante. Por exemplo, quando ela fala do Boto, ela começa dizendo assim que o Boto é um Dom Juan. Eu acho o máximo, né? Então, ela faz toda uma consideração sobre o Dom Juan. Então, todos os textos dela são muito saborosos, né? Alguém aqui está é, perguntando qual é o nome do livro, do seu livro. O nome do livro que o Charles fez é o nome que ela usava e que ela queria usar. Maria, apenas, né, Charles? esse foi um pedido que ela fez a vida inteira e ninguém atendeu, porque eles põem Maria e depois embaixo Maria Martins. Dessa exposição Amazônia, Denise, se você me permite, essa peça que você está mostrando agora, que é a Iaci, eu acho que eu desgosto dessa exposição. Eu acho que ela é gorgólica, ela não é, ela é exagerada. Isso são funções em cima de funções e parecem até assim, um bolo de noiva, compreende? Mas existem nessas 8 obras 2 obras importantes, uma é essa, o Apuizeiro, não é? E a Iaci,
que apontam para uma linguagem que ela vai adotar Aham, com certeza. dentro em breve, que é a maturidade da artista. Quer dizer, a exposição Amazônia, inclusive, há uma crítica que os textos são melhores do que as esculturas, não é? E ela não foi uma exposição celebrada. Eu queria dar uma pausa agora e falar que, em 1943, Maria, além de ser uma grande escultora, uma grande escritora, uma grande embaixatriz, uma grande mulher, ela era uma artista contemporânea em relação aos dias de hoje. Se você nota bem, a partir de agora, todas as exposições da Maria têm catálogos, tem nomes importantes assinando os catálogos, tem divulgação, tem pôster, tem catálogos numerados assinados pelos autores. E, inclusive, grande parte da série Amazônia foi destinada a museus norte-americanos através da intermediação do Carlos Martins, que tinha esse poder. Então, a Maria Uhum. gostava muito de ter obra em museu e pôr no currículo dela que a obra tinha ido para o MoMA, tinha ido para Filadélfia, tinha ido para o Museu de Arte Moderna de São Francisco, e de fato foram. Né? Eu Uhum. acho que, né, a Iaci, desculpa, o Apuizeiro e a Cobra Grande são as três obras-chave dessa exposição. A Cobra Grande é essa, eu acho que é a melhor obra da exposição, não porque ela beira a abstração, ela não é tão simétrica, né? E a Maria, nessa exposição, ela, com algumas exceções, ela caracteriza Iaci como uma figura única e Iemanjá como uma figura única, o Boito, a Boiúna, desculpa, mas já na Cobra Grande, no Boto, na obra Macumba, ela cria situações, não Aham. é simplesmente a representação, não é? Ela já escreve situações que são oriundas de mitos ameríndios, não é? E uma coisa que a autora do livro, Donades, nota é que, estranhamente, a Maria escolheu os mitos da Amazônia e não os mitos afro-brasileiros, que tem muito mais, recebem muito mais atenção, não é? E ela pegou uma vertente diferente, uma vertente que interessava a ela. O encontro com o Jorge Zaru foi muito importante e ela já tinha conhecimento dessas lendas, desses mitos, Uhum. e foi a entrada dela, foi a linguagem que ela escolheu. Né? Aqui você tinha Inclusive, separado, Charles, uma obra do Lipchitz, um pouco meio paralelamente à obra do pois é, Apuizeiro, foi. mostrando um É, pouco aqui as relações. Embora essa obra do Lipchitz seja, na verdade, de 46, né? Mas tem, de fato, sim, uma conversa entre as obras deles, né? tem. E, inclusive, além de professores, eram muito amigos. A Maria ajudou muito o Lipschitz. Ela arrumou uma exposição para ele na Corcoran Gallery, através do marido, não é? Inclusive, ele tem obras no Brasil graças à intervenção da Maria, no Palácio Capanema, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, existia uma afinidade grande entre eles. Ele foi realmente uma pessoa, eu acho que depois de Carlos Martins, Lipschitz até influenciou Maria mais do que o Duchamp. O Duchamp talvez ele tenha sido influenciado. Né? Pois, Isso em aí eu 44, já concordo com você, porque as pessoas, todo mundo fala do affair da Maria com o Duchamp como se a Maria fosse uma musa para o Duchamp, mas não era bem isso. Na verdade, eles tinham uma troca muito interessante quando a gente vê a correspondência deles. Eles têm uma troca de ideias mesmo. É uma relação que ela é uma relação sensual, mas também é profundamente uma relação intelectual, né? eu acho que é elementarmente sexual, sexual não intelectual, perdão. Maria já tinha praticamente 51 anos, não estou querendo desmerecer as idosas, mas ela é mais atraente
espiritualmente, intelectualmente, do que fisicamente nessa ocasião. Não é? Eu acho que ela, em toda a sua obra, ela sempre apresenta a mulher, e grande parte da obra dela são de seres femininos ou seres masculinos que possuem uma certa androgenia. Na Maria sempre se põe como uma feminista, e eu acho que ela, no início da vida, percebeu que a mulher, de fato, era um ser mais inteligente que o homem. E ela tinha certeza disso, e ela usa isso em toda a obra, né? Um confronto entre dois espécimes, talvez um homem e uma mulher, talvez duas peças andrógenas, mas sempre há um embate, não é? Aqui E eu estou 44, mostrando para vocês a Maria faz uma série de joias que ela vai repetir várias vezes, ela vai mostrar várias joias, ela vai fazer joias diferentes, vai mostrar ao longo das diversas exposições, e aí a revista Vogue de 44 faz uma grande matéria sobre as joias dela. Aqui a gente tem uma joia em pessoa, uma joia que é assim uma obra de ouro, né, de ouro e diamantes, que está na que se chama Marchanson, que está na coleção da Geneviève do Jambuquite. E aqui a gente tem a peça que ela faz a joia, mas também vai fazer essa escultura maravilhosa, né? Grande. maravilhosa, maravilhosa. Em 44, ela expõe, de fato, de novo na Valentine, e a exposição chama Maria New Sculpture and Sculpted Jewels, não é? Joias esculpidas. Essas joias, essa exposição da Maria foi criticada no bom sentido, foi coberta pelo Greenberg, mas não é fruto do interesse do Greenberg na obra da Maria. O Greenberg tinha um acordo com a galeria de resenhar as exposições que a galeria fazia. Não é? Ele aborda negativamente, eu acho que de cara, porque ele reprova o bronze fundido, que é o que a exposição não é? O Greenberg está mais preocupado com a forma e a matéria, né? Isso explica um pouco a adoração dele por Jackson Pollock, mas ele elogia muitas joias. E se você puder voltar a Chanson, é realmente já uma incursão no surrealismo. Você vê que nessa escultura ela usa uma linguagem amazônia na base Embaixo, e né? usa uma nova linguagem em cima, ela une, não é? Na verdade, ela nunca abandona a Amazônia, mas passa a ser dominada por outros assuntos, não é? Porque ela vem desenvolver exatamente na exposição de 46, que seria a última dela na Valentine Gallery, né? Nessa exposição, ela se estabiliza como uma estrela. Ela apresenta obras que vão perpetuar a, a lembrança dela ad eterno, não é? Eu faço destaques aqui para não te esqueças que eu venho do Trópico, não é, na E vou coleção. mostrar aqui, antes da gente passar para 46, essa obra que Sim, me chama muito a atenção, que é uma obra de 44, porque Leclerc, essa né? obra ela tem muito a ver com a. Para mim, ela já é uma visão do impossível. Porque se você olhar, você tem um casal e você já tem essas lianas assim descendo, que depois vão se transformar naquelas pelo menos, vejo muito essa relação dessa obra, esse que se chama Le Couple, não é? O casal, com Justo. o impossível. Né? Você tem toda a razão, pulou. A exposição antes de 46, que foi a da Valentine 44, ela mescla um pouco a Amazônia com o surrealismo. Ela já traz obras que apontam
por uma artista madura, surrealista, né? E eu acho que as joias, embora só se tenha paradeiro daquela que você mostrou, as outras ninguém sabe onde estão, elas dialogam mais com a questão do surrealismo. O que eu estou falando aqui, Denise? Eu estou falando sobre metamorfoses, né? Na verdade, até esse ponto, a Maria mistura o ser humano, não é, como com elementos vegetais, às vezes minerais e às vezes animais. E às vezes mistura elementos vegetais com elementos animais e ela cria realmente uma linguagem híbrida, Uhum. sincrética, exótica e exuberante, né? O Irapuru, essa obra que está no ar agora, é uma das 10 mais, realmente uma obra que A coleção acima de Fadel, tudo, maravilhosa, né? Que tem obras lindas da Maria, né? ela no livro é comparada com a obra do Boccioni, aquela que está no MASP. Uhum. Um dos Máquina, aspectos Maquius. da, da obra da Maria que a gente observa, embora eu deduzo que não tenha sido a intenção dela de maneira nenhuma, ela tem um certo aspecto cinético. Certas obras estão em movimento, e essa é uma delas, não é? Com É um certeza. pássaro representado por um ser humano, mais ou menos. Ele tem duas pernas, tem dois torsos, tem um torso, dois braços, uma cabeça, mas tem sempre a extremidade vira animal. Saudade, uma outra peça linda, não é? Ela fez duas versões dessa peça e fez em 52 já no Brasil uma versão gigante de 7 metros, que é para ficar no ar livre. Essa versão grande, ela roda quando bate o vento Ai, que ela circula. maravilha isso! Está num belo espelho d'água, no lugar que ela merece, né? Aí você de novo vê uma figura híbrida, né? Uma morfologia nova, não é? A mulher é Aham. mulher, ela vira vegetal, também ela vira um pouco animal, e eu acho que ela se utiliza disso na trajetória toda, dessas metamorfoses, que é inclusive o título da exposição que a Verônica Stiga fez, não é? Numa, Lá no numa MAN. de São Paulo, No maravilhosa, Museu que São ganhou o Paulo, prêmio, exposição maravilhosa. sensacional, né? É, é. As exposições da Maria são sempre legais, porque é pouca obra e todas muito boas. Só voltando um pouquinho, a primeira vez que eu vi a Maria foi em 98, na, na Bienal de São Paulo, na 24ª, salvo engano, do Paulo Uhum. Reckenhoff, e foi a curadoria da Kátia Canton. E a segunda vez foi naquele show que você mencionou lá no Banco do Brasil. Que Foi foi assim, minha os dois. curadoria. Perdão, eu esqueci de mencionar. Esses foram os dois encontros que eu tive com a obra da Maria Martins. Até então, não é, a gente volta a falar sobre isso, ela teve esquecimento por muitos anos, como É acontece com muitos verdade. artistas. Não é? E aí Esse chegamos em capítulo 46, né, Charles? Que é um momento assim super importante dentro da obra da Maria, né? Essa exposição que ela faz é uma exposição realmente fundamental, que é a quarta exposição na Valentine, né? essa exposição realmente é nota 10, acima da média. Não tem uma obra que não seja maravilhosa. Realmente ela ela faz obras assim. Você pode falar da vida da Maria com 10 obras, né? Eu destaquei aqui, não se esqueça que eu venho dos trópicos, que eu considero, junto com o Impossível, as duas obras mais importantes da Maria, não é? O Implacável, são dois implacáveis, um está no MAC e o outro está Impossível, impossível. não, o Implacável, Implacável um, Implacável Implacável. 2. Qual Que que é? lembra, é um animal, parece uma esfinge. Ah, esse eu E não tenho aqui. tá, não tem problema. Gleba Asa, que a gente falou também, não é? Que
não entendeu bem. Ah, esse aqui é Gleba Esse é o Asa. Glebese. É, o É, Glebese. E é. esse é o não se. Gente, olha, nós vamos ter que interromper a nossa live agora, porque para eu poder gravar e a gente vai continuar, pode ser? Porque a Mas sabe gente que só tem mais 10 minutos, menos de 10 minutos. Então a gente não vai conseguir contar tudo. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai encerrar e vai voltar, tá bem? eu posso pedir um minuto, Denise, aproveitar, porque eu sempre esqueço de agradecer as pessoas. Eu sei que não é o momento, mas no final Seca, que é neto, através do Tarquínio, o Felipe Neiva e o Carlos Martins Célia, que foram as pessoas que eu conheci de quem recebi apoio. A pesquisa foi feita pela Jo Frazão, em campo aí no Rio, e pelo Vicente de Mello, que fez as fotos todas e consultou os arquivos de vários museus nos Estados Unidos e Uhum. então, queria agradecer a eles antes que eu me esqueça, tá? Se você quiser interromper agora, Ótimo. Ó, eu nós vou vamos agora. sair. Eu vou só salvar até agora e a gente volta, tá bem? Voltaremos em Tá 5 bom. minutos. Até já. Até já, então. Até já.